Viva! A questão para hoje é se a Bíblia é ou não obsoleta. Se é ou não um livro ou um conjunto de livros ultrapassados. Bom, em primeiro lugar, é preciso recordar que nem tudo o que é antigo está ultrapassado. Nós baseamos a nossa cultura hoje, a cultura ocidental, em grande parte nos clássicos, por exemplo, na literatura clássica, grega e latina, e também na própria cultura greco-latina. Nós recebemos muita influência em todo o mundo ocidental do que foi a filosofia grega, do que foi o direito romano, do que foi a literatura, digamos, e a cultura em geral da antiguidade. Por outro lado, grandes descobertas foram feitas no passado que hoje têm plena utilização na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Por exemplo, a roda não foi inventada no século XXI, nem no século XX. Por exemplo, a penicilina é uma descoberta antiga. Por exemplo, o rádio foi descoberto pela Madame Curie também há muito tempo. E, portanto, estas e muitas outras descobertas e, enfim, inovações que foram sendo feitas em tempos antigos, ainda hoje têm toda a utilização e fazem parte fundamental da nossa vida. Por outro lado, a Bíblia aborda as grandes questões da existência humana. A questão da vida, a questão da morte, a questão do sofrimento, a questão da paz e da convivência entre as pessoas e entre os povos. Estas e muitas outras questões são questões permanentes, digamos assim, na existência humana. E a Bíblia aborda-as, tanto que nós lemos alguns textos e parece que estamos a ler, parece que foram escritos nos dias de hoje, não é? E, portanto, nesse aspecto, se ela reflete os dramas da existência humana, os dramas, as dúvidas, as dificuldades da existência humana, então a existência humana não mudou assim tanto. O homem intrinsecamente na sua maneira de ser e de se comportar não mudou assim tanto, então ela não pode ser assim tão antiquada. A verdade é que para os cristãos a Bíblia não é nem velha, mas também não é nova. Há quem diga que a Bíblia é nova. Há pessoas que dizem a palavra de Deus é nova a cada manhã. Não é nada nova. O que é que a pessoa está mais sensível ou mais disponível para determinadas verdades que ela comporta e, portanto, essas verdades produzem um eco, uma ressonância mais forte na pessoa naquele momento. Mas não é propriamente nova, não é nova nem é velha. E não é nova nem é velha porquê? Então o que é? É eterna. É eterna. Enquanto palavra de Deus, ou contendo a palavra de Deus, a Bíblia é eterna. Do ponto de vista de que é a palavra de Deus, ou revelação de Deus. Isso não muda. Não muda com as culturas, com as civilizações, com a passagem do tempo. Agora, a Bíblia, para ser compreendida, e aqui é que está o problema, muitas vezes, das pessoas dizerem que ela é ultrapassada, a Bíblia tem que ser compreendida no seu contexto, nos seus contextos. Contexto religioso, político, social, enfim, em todos os aspectos culturais, tem que ser tido em conta para se poder fazer uma hermenêutica correta, compreender quais são os grandes princípios que ela comporta, que ela propõe, e aplicar então esses princípios à nossa vida hoje num contexto histórico, social, político, religioso completamente diferente. Então nós temos que contextualizar a Bíblia e aí, se o fizermos, vamos entender que ela não é nova, nem é velha, é eterna. Fique bem.